Olá, bora para mais uma análise? Hoje a gente vai apertar o start numa das quests mais complicadas da história brasileira, a busca por uma identidade própria lá no século XIX. Sabe, essa é uma daquelas perguntas que todo mundo já se fez, né? Aquele sentimento de estar meio que preso num loop, sabe? Revivendo sempre os mesmos padrões, os mesmos erros. Então, para os intelectuais daquela época, essa questão era muito mais do que uma reflexão. Era tipo assim, a missão principal do jogo. O grande medo que assombrava o futuro do país era o de ser só uma cópia, um eco da Europa. Ok, vamos entender isso melhor. Basicamente, o Brasil tinha dois caminhos na sua frente. O primeiro era o labirinto. Ele representava a chance de criar algo totalmente novo, um destino brasileiro, sabe? Mesmo que fosse um caminho complicado, cheio de becos sem saída. Já o segundo, o círculo, era o grande pesadelo. Ficar preso para sempre, repetindo a história da Europa sem parar, sem nunca sair do lugar. Bom, então vamos lá. Nível 1 dessa nossa jornada. Vamos tentar entender de onde vinha esse medo, essa ansiedade que meio que paralisava o pensamento brasileiro da época. Para essa galera, a palavra repetição era quase um palavrão. Significava impotência, sabe? A prova de que o Brasil não tinha força para criar seu próprio futuro, que estava fadado a ser só um reflexo apagado de Portugal. Era uma crise de identidade pesada. E olha, esse medo não veio do nada, não. Ele era super alimentado pelas regras do jogo da filosofia que bombava na Europa, o positivismo e o determinismo. Essas ideias eram como se fossem as leis da física da sociedade, dizendo que a história, a biologia, o ambiente, tudo isso eram forças que ninguém podia escapar. Ou seja, o destino já estava meio que escrito nas estrelas. Mas aí é que a coisa fica interessante. Nem todo mundo aceitou isso de cabeça baixa. Aparece em cena um pensador fundamental, o Silvio Romero. Ele olhou para esse cenário todo e disse: peraí, não é bem assim. Romero defendia que o Brasil, justamente por ser diferente, podia quebrar esse ciclo. Ele acreditava que a gente podia, sim, virar o jogo. E agora vem a parte mais legal. Essa briga de ideias não ficou só nos textos de filosofia, não. Ela foi parar na literatura. Os romances da época viraram um verdadeiro campo de batalha para testar todas essas teorias. O movimento que funcionava como a física do jogo nesse universo era o naturalismo. Para os escritores naturalistas, um romance era um laboratório social. Um experimento mesmo. Eles criavam personagens que tinham seus destinos selados pela biologia, pela raça, pelo lugar onde viviam. Era como se eles estivessem testando na prática os limites daquelas ideias deterministas. O maior exemplo disso tudo é O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Cara, esse livro é um retrato muito forte de personagens que estão presos por suas condições. O próprio cortiço, o ambiente, parece que suga e esmaga qualquer chance de mudança. Reflete perfeitamente essa angústia do país inteiro de estar preso num ciclo. Mas quando tudo parecia perdido, o jogo dá uma virada. O conceito de repetição, que antes era visto como uma maldição, começa a ser enxergado de uma forma completamente nova. É como se o pensamento da época ganhasse um verdadeiro power-up. Começam a chegar novas ideias no pedaço, de pensadores como Marx, Freud, Deleuze, e eles trouxeram uma perspectiva totalmente diferente sobre o que significa repetir. Eles mostraram que, na verdade, a repetição não precisava ser uma prisão. Então, o pulo do gato é justamente essa mudança de visão. Se antes a repetição era vista como uma cópia idêntica, sabe, que mata qualquer originalidade, agora ela passa a ser vista como um ponto de partida. Cada repetição, na verdade, poderia ser uma chance de criar algo diferente. O Karl Marx, por exemplo, tem aquela análise famosa sobre os dois Napoleões na França. Ele diz que a história se repete, sim, só que a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. O que isso quer dizer? Que a repetição nunca é igualzinha. Ela sempre transforma o que veio antes, dá um novo sentido. E aqui está o conceito-chave: repetição com diferença. A ideia de que é impossível repetir algo sem criar pequenas variações, e são justamente essas variações, essas falhas na cópia, que dão origem à criatividade. A repetição deixa de ser uma prisão e vira um motor para criar coisas novas. E chegamos ao chefe final. É aqui que a gente vai ver como essa ideia da imperfeição, da diferença, se torna a verdadeira chave para a identidade, tanto na literatura quanto para a nação. Para ilustrar isso de um jeito genial, vamos pegar um exemplo do mestre Machado de Assis. Num conto, ele apresenta dois irmãos gêmeos, Fanor e Bactan.
Eles são tão idênticos que a identidade deles parece uma só, uma cópia perfeita um do outro. Só que aí vem a grande sacada do Machado. Ele mostra que essa história de cópia perfeita é uma ilusão. Sempre existe uma falha, uma pequena diferença, um glitch no sistema. E essa falha não é um erro, é justamente a brecha por onde a coisa única, a singularidade, aparece. No ponto alto da história, a multidão tá lá, aclamando um dos irmãos, chamando ele de Fanor. Mas num ato de pura vontade, ele rejeita essa identidade que estão dando para ele e declara: Eu sou Bactan. Ao assumir o nome do irmão, ele não está copiando, ele está criando uma identidade totalmente nova para si mesmo. Ele quebra o ciclo. E isso, gente, é uma ilustração brilhante para a solução do dilema brasileiro. A identidade nacional não foi encontrada tentando fugir da influência europeia a todo custo, mas sim na forma única como o Brasil copiou, transformou e bagunçou essa herança, criando algo completamente novo a partir dessa falha. Uma única falha. No final das contas, a lição é muito poderosa. Não precisa de uma revolução gigantesca para mudar o rumo das coisas. Uma pequena diferença, um único ato de vontade, pode transformar um ciclo de repetição sem fim numa espiral que está sempre evoluindo, sempre criando. E essa reflexão final fica para a gente pensar, né? Num mundo tão cheio de padrões, de coisas que se repetem, onde será que a gente pode encontrar essas pequenas falhas, essas diferenças que podem abrir o caminho para um futuro que a gente ainda nem consegue imaginar? A resposta, talvez, esteja em abraçar o que nos torna únicos. Valeu por acompanhar essa análise.